Agora, então, a gente grava a nossa aula de correção das atividades de geometria analítica, parte 1. E trabalha a ideia de área de polígonos. Então, vamos lá. Primeira coisa, rever as ideias centrais que nós trabalhamos na nossa primeira aula. Primeiro, em relação a como é um ponto que se localiza em quadrante, eixo ou bissetriz. Então, vamos lá. Um ponto que está no primeiro quadrante, ele tem x positivo e y também. Um ponto do segundo quadrante, x negativo e y positivo. Terceiro quadrante, x negativo e y negativo. Quarto quadrante, x positivo com y negativo. Se eu digo que o ponto está em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, o valor de x é o mesmo de y. Se estiver em cima da bissetriz dos quadrantes pares, o valor de x é o oposto de y. A seguir, como calcular o ponto médio de um segmento? Para você achar x médio, você faz x do ponto A mais x do ponto B e divide por 2. A mesma coisa em relação a y. Y médio é YA mais YB dividido por 2. Se você precisa do baricentro, que é o centro de gravidade, esse ponto geralmente é representado por G, porque é gravidade, você faz x do ponto A mais x do ponto B mais x do ponto C dividido por 3. E para achar o y do centro de gravidade, YA mais YB mais YC dividido por 3. E para fechar, eu falei da fórmula de distância. A distância entre dois pontos é sempre calculada pela raiz de xa menos xb ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. E vem a seguir os exercícios que eu pedi que fizessem para treinar essas ideias iniciais da matéria de analítica. Então, vamos lá. Questão de número 1. Obtenha o valor de K, de modo que o ponto A, 2K menos 7 e menos K mais 5, pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, vamos lá. A tem como coordenada de x, 2K menos 7. Como coordenada de y, menos K mais 5. Onde fica esse ponto? Na bissetriz dos quadrantes pares. O que eu sei sobre bissetriz dos quadrantes pares? Que o valor de x é o oposto de y. Então, eu vou expressar isso. Ó. Na bissetriz dos quadrantes pares, o valor de x é o oposto de y. Mas quem é o valor de x lá em cima? 2K menos 7. Ele vai ser igual ao quê? O oposto do valor de y, que é menos K mais 5. Equação do primeiro grau para resolver, tá? Então, a coordenada de x é o oposto da coordenada de y. 2K menos 7 igual a K menos 5. 2K menos K deu K, menos 5 mais 7 deu 2. Então, o valor de K, para que o ponto esteja na bissetriz dos quadrantes pares, é 2. Deixa eu ver se é verdade. 2 vezes 2, 4. 4 menos 7 deu menos 3. Menos 2 mais 5 deu 3. Então, menos 3 e 3 realmente está na bissetriz dos quadrantes pares, porque são opostos. Ok? Tudo bem? A questão 2, o ponto A tem coordenada de x, x mais 2, de y, 2x menos 6. Onde esse ponto está? No eixo das abscissas. Quem é o eixo das abscissas? É o eixo x. Como é um ponto no eixo x? O y é 0. Então, anotei aqui, ó. Ponto do eixo das abscissas, que é o eixo x, é um ponto que tem a coordenada de x, que varia, mas a de y sempre vai ser 0, porque, afinal de contas, o ponto está em cima do eixo x. Então, se eu sei que o y do ponto que está em cima do eixo das abscissas é 0, eu venho aqui e me pergunto, quem é o y? 2x menos 6. O que ele tem que ter como valor? 0. Então, 2x igual a 6, x igual a 3. Que ponto é esse, então? 3 e 0. Tá? Ponto que está em cima do eixo x, tem a ordenada, ou seja, o valor de y, 0. Aí você vai lá, pega o valor de y igual a 0 e acha aí o x da questão, que no caso é 3. Ok? Se tiver dúvida, é só perguntar.
A questão 3, eu dizia assim, o ponto B, menos 2x mais 4 e x menos 3, pertence ao eixo das ordenadas. Logo, qual o valor de x? Aí eu me pergunto, quem é o eixo das ordenadas? É o eixo y. Como é um ponto em cima do eixo y? X é 0. Então, ó, o eixo das ordenadas é o eixo y. Como é um ponto em cima do eixo y, é um ponto com x 0. Qual a coordenada de x? Menos 2x mais 4. O que ela tem que ser para o ponto estar em cima do eixo y? Igual a 0. Então, menos 2x igual a menos 4, multiplico por menos 1. 2x igual a 4, x igual a 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 4, 0. Tá? E aqui 2 menos 3, menos 1. Que ponto é esse, então? 0 em x, menos 1 em y. A questão 4. Qual o conjunto dos valores de x para que o ponto C de coordenadas de x, x ao quadrado menos 2x, de y, 3x menos 6, pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares? Como é a bissetriz dos quadrantes ímpares? É um local onde o valor de x é o mesmo de y. Então, quem é o valor de x? X ao quadrado menos 2x. O que ele tem que ser igual? Ao valor de y, 3x menos 6. Organizando a equação, x ao quadrado menos 2x, vai para o primeiro membro menos 3x, menos 6 vai para o primeiro membro mais 6 e eu igualo a 0. Vou escolher resolver a equação por soma e produto. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Dois números que somados dá 5, multiplicados dá 6, 2 e 3. Então, resolvi a equação 2 e 3, ok? E se eu quisesse os pontos, eu viria aqui primeiro com 2, ó. 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. É o ponto 0 e 0. E também, se x for 3, 3 ao quadrado, 9, menos 6, 3. 3 vezes 3, 9, menos 6, 3. Então, os dois pontos seriam 0, 0 e 3 e 3. Se x for 2, deu o ponto 0, 0. Se x for 3, deu o ponto 3 e 3. Realmente, pontos que estão em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, pois tem coordenadas iguais. Ok? Dúvida até aqui? Tudo bem? Então, o que você precisa saber é como são os pontos que ficam em cima do eixo das abscissas, em cima do eixo das ordenadas, das bissetrizes, dos quadrantes ímpares e pares e dos quadrantes. Que aí você trabalha qualquer exercício que vier. Ok? Dúvidas aqui? Tudo bem? Podemos seguir? Gostaria que eu voltasse? Tudo bem? A próxima questão é essa daqui, ó. Sejam A e B, os pontos 1 e 1 e 5 e 7 no plano. Qual o ponto médio do segmento AB? Já vimos lá que para achar o ponto médio de x, xa mais xb dividido por 2. De y, ya mais yb dividido por 2. Então, temos x médio, xa mais xb dividido por 2. Deu 6 por 2, 3. Y médio, ya mais yb dividido por 2. 8 por 2 deu 4. Quais foram, então, as coordenadas do ponto médio? 3 para x, 4 para y. Simples assim, né? Só aplicação de fórmula. Questão 6. Qual o baricentro do triângulo de vértices A, 0 e 0, B, 5 e 2, C, 1 e 4? Lembrando que baricentro é o centro de gravidade e é o ponto de encontro das medianas, e é calculado por, em x, xa mais xb mais xc dividido por 3, ya mais yb mais yc dividido por 3. Então, temos aqui x do centro de gravidade, que é o baricentro, xa mais xb mais xc dividido por 3. 6 por 3 deu 2. Y do centro de gravidade, ya mais yb mais yc, também dividido por 3. 6 por
3 deu 2. Então, qual é o ponto do centro de gravidade? É o ponto de coordenada 2 e 2. Tá bem? Agora a gente segue pensando na questão do perímetro e classificação dos triângulos. A gente só trabalha perímetros se conhecermos os lados. Para conhecermos os lados, precisamos da fórmula de distância. Distância de A até B, distância de A até C e distância de B até C. Então, vamos lá. Quem vai ser a distância de A até B? Eu vou lá no ponto A e no ponto B. Eu posso começar de A ou de B. A escolha é individual. Mas se eu começar pelo X de B, eu tenho que começar pelo Y de B também. Tá bem? Então, eu escolhi trabalhar de B para A. Então, vamos lá. Distância de A até B. Raiz de 5 menos 1 ao quadrado mais 4 menos 1 também ao quadrado. 5 menos 1 deu 4 ao quadrado. 4 menos 1 deu 3 ao quadrado. 16 mais 9. Raiz de 25, que é 5. Como aqui eu não tenho unidade de medidas, eu coloco o C, que seria uma unidade de comprimento. Agora eu vou achar a distância do ponto A até o ponto C. Escolhi começar pelo ponto A. Então, vai ficar 1 menos o menos 2. 1 menos o menos 2 deu 1 mais 2 ao quadrado. Mais 1 menos o menos 3, que deu 1 mais 3 ao quadrado. Aqui deu 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16 deu novamente 25, cuja raiz é 5. 5 unidades de comprimento. Agora eu vou calcular a distância de B até C. De B até C. Escolhi começar por B. Então, 5 menos o menos 2 deu 5 mais 2 ao quadrado. 4 menos o menos 3 deu 4 mais 3 ao quadrado. 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. 49 mais 49 deu 98. Fatorei o 98, deu 7 raiz de 2, o C. Se eu quero o perímetro, eu quero a soma dos lados. Então, 5 mais 5, 10. 10 mais 7 raiz de 2, o C. Porque unidade de perímetro é unidade simples. E símbolo de perímetro é 2P. Então, perímetro igual a 5 mais 5 mais 7 raiz de 2. O C, unidades de comprimento. Para que eu classifique o triângulo, quanto aos lados, basta olhar lá em cima, né? 2 lados iguais, triângulo isósceles. Se fosse 3 lados iguais, equilátero. 3 diferente, escaleno. Mas eu também tenho que classificar quanto aos ângulos. Como é que a gente faz a classificação quanto aos ângulos? Você pega o maior lado e eleva ao quadrado e compara com a soma dos quadrados dos outros dois. Então, eu peguei o maior lado, optei por trabalhar antes de fatorar, tá? Raiz de 98 ao quadrado e vou comparar com a raiz de 25 ao quadrado mais a raiz de 25 ao quadrado. Raiz de 98 ao quadrado deu 98, 25 sai da raiz, mais 25 deu 50. Como 98 foi maior do que 50, significa que o triângulo é obtusângulo. Então, se o maior lado ao quadrado for maior que a soma dos quadrados dos outros dois, triângulo obtusângulo. Se o maior lado ao quadrado for menor que a soma dos quadrados dos outros dois, triângulo acutângulo. E se o maior lado ao quadrado for igual à soma dos quadrados dos outros dois, significa que valeu ali o teorema de Pitágoras, ou seja, o triângulo é retângulo. Alguma dúvida nessa questão 7? Escreve para mim S ou N para eu saber se você compreendeu ou se eu devo voltar. Tá, ok. Então, vou seguir para a questão 8. Classifique o triângulo de vértices A menos 2 e 5, B menos 4 e 1 e C 4 e 3. Logo após, calcule o perímetro.
Então, fui lá. Eu preciso da distância de A até B. Eu preciso da distância de A até C e de B até C. De A até B, daqui para cá. Pessoal, só um minutinho que eu vou abrir a sala aqui para alguns alunos que chegaram um pouco depois. Então, quem vai ser a distância de A até B? Eu vou começar de A para B por escolhimento, tá? Menos 2, menos 1 menos 4, deu 2, menos 2 mais 4 ao quadrado. E 5 menos 1 menos 1, deu 5 mais 1 ao quadrado. Menos 2 mais 4 deu 2 ao quadrado, 5 mais 1, 6 ao quadrado. 4 mais 36 deu raiz de 40. Fatorando 40, 2 raiz de 10, unidades de comprimento. Vou achar a distância de A para C. Escolhi começar de C. 4 menos 1 menos 2 deu 4 mais 2 ao quadrado. 3 menos 1 menos 5, 3 menos o 5 deu 3 menos 5 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. 36 mais 4, raiz de 40, fatorando 2 raiz de 10. Agora a distância de B até C. Escolhi começar em C. Então, 4 menos 1 menos 4 deu 4 mais 4 ao quadrado. 3 menos 1 menos 1 deu 3 mais 1 ao quadrado. 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 64 mais 16, raiz de 80, fatorando 4 raiz de 5, unidades de comprimento. Quem vai ser o perímetro? 2 raízes de 10 mais 2 raízes de 10 são 4 raízes de 10, mais o terceiro lado que deu 4 raiz de 5, tá? De novo. 2 raízes de 10 mais 2 raízes de 10, 4 raízes de 10, mais o terceiro lado que deu 4 raízes de 5. Joguei para evidência o fator comum. Entre 4 e 4, 4. Raiz de 10 e raiz de 5. No 10 é 5 vezes 2, então joguei para evidência a raiz de 5 também. 4 raiz de 5 vezes o que dá 4 raiz de 10? Raiz de 2. Mais 4 raiz de 5 vezes o que dá ela mesma? 1. Fechei o parênteses, unidades de comprimento. Que tipo de triângulo é quanto aos lados? Isósceles novamente, porque tem dois lados iguais. E quanto aos ângulos? Pega o maior lado, raiz de 80, eleva ao quadrado e compara com a soma dos quadrados dos outros dois. Raiz de 80 ao quadrado deu 80, raiz de 40 ao quadrado é 40 mais 40. 40 mais 40, 80, deu igual. Se deu igual, significa que o triângulo é retângulo, ou seja, isósceles com dois lados iguais e retângulo porque o maior lado ao quadrado foi igual à soma dos quadrados dos outros dois. Dúvidas? Tudo bem? Posso seguir? A questão 9 diz assim: o ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. E aí eu me pergunto novamente, né? Como é um ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares? É um ponto que a coordenada de x é a mesma de y. Obtenha as suas coordenadas sabendo que ele é equidistante dos pontos A, menos 2 e menos 5, B, menos 4 e menos 2. Então, vamos lá. Eu quero descobrir as coordenadas de um ponto que x tem o mesmo valor de y. Coordenada de x tem o mesmo valor de y. Esse ponto é equidistante. O que é equidistante? É a mesma distância. Então, a distância que o ponto P tem de A vai ser a mesma que ele tem de B. E aí eu escrevi as coisas assim, ó. O ponto P é um ponto que a coordenada de x é a mesma de y. Ele é equidistante de A e de B. Então, a distância que o ponto tem de A é a mesma que tem de B. O ponto A é esse aqui, o ponto B é esse daqui, e quem vai ser o ponto que eu estou procurando? É um ponto que essa coordenada é a mesma que ela. Poderia chamar de A, de M, de T, sei lá, do que você quiser. O importante é você expressar que a mesma coordenada que você tiver aqui, você também terá
lá. Aí eu fui calcular, ó, sempre partindo do ponto P. Quem é a distância de P até A? X menos 1 menos 2, que deu x mais 2 ao quadrado, mais x menos 1 menos 5, que deu x mais 5 ao quadrado. Isso vai ser igual à distância de P até B, x menos 1 menos 4, que deu x mais 4 ao quadrado, mais x menos 1 menos 2, que deu x mais 2 ao quadrado. Eu tenho raiz no primeiro membro e no segundo, eu posso cortar. Aqui dentro eu tenho um produto notável que eu desenvolvi, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais, de novo, outro produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual produto notável novamente, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e fechando com o último produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ao desenvolver todos os produtos notáveis, eu posso cortar x ao quadrado com x ao quadrado, porque passaria para lá negativo e eu cortaria. Esse com esse também. 4x com 4x e mais 4 com mais 4. Após todos os cortes possíveis, eu fiquei com 10x menos 8x, ou seja, 2x. E no segundo membro, 16 menos 25, que deu menos 9. Então, qual o valor de x do ponto? Menos 9 sobre 2. O valor de x é exatamente o mesmo do y, porque o ponto está na bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? Tá? Então, a primeira coisa que eu precisei pensar era como era um ponto na bissetriz dos quadrantes ímpares. A seguir, atender essa ideia de equidistância. Esse ponto que eu vou formar, ele tem a mesma distância de A e B. Joguei nas fórmulas de distância, cancelei as raízes, porque tinha uma igualdade de raízes quadradas, desenvolvi os produtos notáveis, achei o valor de x. Então, esse ponto que tem a coordenada de x igual a de y, é menos 9 sobre 2 e menos 9 sobre 2. Ok? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vem aí a última questão proposta. Qual é o ponto do eixo x equidistante de C e D? Vamos lá. Ponto do eixo x, como ele é? É um ponto que y é zero. Esse ponto tem a mesma distância de C que ele tem de D. Então, anotei aqui, ó. O ponto é um ponto que está no eixo x, então a coordenada de y é zero. O ponto C é esse, o ponto D é esse, e o exercício disse que esse ponto P tem a mesma distância de C e de D. Então, a distância de P até C é a mesma distância de P até D. Vamos lá. Distância de P para C, x menos 0 ao quadrado mais 0 menos 1 menos 1 ao quadrado. Vai ser igual a distância de P até D, x menos 4 ao quadrado mais 0 menos 3 ao quadrado. Cancelei as raízes, aqui vai dar x ao quadrado, aqui vai dar 1 ao quadrado igual. Desenvolvi esse produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui deu menos 3 ao quadrado, 9. Deu para cortar o x ao quadrado, menos 8x foi para o primeiro membro positivo, mais 1 foi para o segundo negativo. Né? 16 mais 9 deu 25, menos 1, 24. 24 por 8 deu 3. Então, como é esse ponto P? É um ponto de coordenadas 3 e 0. Ok? Então, revimos as ideias de pontos que estão em quadrantes, em eixo, em bissetriz. Revimos a ideia de ponto médio, de baricentro e também a fórmula da distância, que nos permite calcular uma série de coisas, dentre elas perímetros de triângulo e equidistâncias. Tá bem? Agora a gente entra com uma parte nova que eu trouxe hoje, que é a parte de área de figuras planas. Toda vez que a gente trabalha a área de figuras planas, aqui no plano cartesiano, você vai ter que trabalhar com determinante. E a área
de um triângulo, por exemplo, ele é dado por meio do módulo do determinante. Quem vai ser o meu determinante? Ponto A, ponto B, ponto C, e eu repito o ponto A. Então, de novo, a área de um triângulo é calculada por meio do módulo do determinante, onde eu localizo o ponto A, o ponto B e o ponto C, repito o ponto A. Passo na diagonal principal multiplicando e mantendo o sinal. Volto na diagonal secundária multiplicando e trocando o sinal. Depois eu lembro que o resultado que eu obtiver está em módulo. E a seguir eu calculo a metade. Vamos lá, vamos ver isso na prática. Calcule a área do triângulo de vértice A, 2 e 4, B, 3 e 8 e C, menos 2 e 5. Aí eu peguei a fórmula. A área é metade do módulo do determinante. Quem vai ser o determinante? Ponto A, ponto B, viram com Sandra, né? Ponto C e mantém o ponto A, tá? Sempre repete o primeiro ponto que você anotou. Ponto A, ponto B, ponto C, repete o ponto A. Então, eu vou lá. Área igual a meio do módulo de 2 vezes 8, 16, mais 3 vezes 5, 15, menos 2 vezes 4, 8. Volto na diagonal secundária trocando sinais. 4 vezes 3, 12, eu anotei menos 12. 2 vezes menos 8, menos 16, eu anotei 16. 5 vezes 2, 10, anotei menos 10. Aí somei os positivos, 16 mais 15 mais 16 deu 47. Somei os negativos, deu 30. 47 menos 30 deu 17, em módulo. O módulo de 17 é 17. Então, quem é a área desse triângulo? 17 sobre 2, UA, unidade de área. Tá? Trouxe mais uma aqui para treinarmos de novo. Os pontos A, B e C determinam um triângulo de área igual a 20. Encontre o valor de x. Então, vamos nós. A área de um triângulo que me foi informada é igual a metade do módulo do determinante. Quem é o determinante? 0 e 0, 0 e menos 8, x e 0, e repito o primeiro ponto. Então, 20 vai ser igual a meio de 0 vezes menos 8, 0 vezes 0, x vezes 0. Deu tudo 0. Voltando nas secundárias, 0 vezes 0 deu 0, menos 8 vezes x dá menos 8x, eu vou anotar mais 8x. E 0 vezes 0 deu 0. O módulo de mais 8x é o próprio 8x. Então, 8x sobre 2 igual a 20. 2 vezes 20, 40. 8x igual a 40. X igual a 5. Ok? Aqui, fechando aí os triângulos, né? Eu trouxe mais uma vez um exercício para fecharmos as ideias. Então, eu vou lá. Em a área de um triângulo no plano cartesiano, meio do módulo do determinante. Quem é o determinante? Anota o ponto A, anota o ponto B, anota o ponto C e repete o ponto A. Passe na diagonal principal, multiplicando e mantendo o sinal. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, mais 15. 0 vezes 2, 0. Não coloquei. 2 vezes 3, 6. Troco o sinal, porque é diagonal secundária. 3 vezes 0, 0. Não coloquei. 5 vezes 1, 5. Menos 5. Somei os positivos, 18. Somei os negativos, 11. 18 menos 11 deu 7. Meio do módulo de 7, que é o próprio 7, deu 7 sobre 2 unidades de área. Tá? Lene, agora vem a pergunta. Essa fórmula só serve para triângulo? Não. Essa fórmula serve para quadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, qualquer polígono. Só que tem um cuidado que você vai ter que obedecer quando você estiver trabalhando com uma figura que não seja triângulo. Por quê? Porque a área só dá certo se eu for para o determinante com pontos que estejam ordenados. Eles podem estar ordenados no sentido horário ou anti-horário, mas tem que ter uma ordem. E você pode começar por qualquer número. Então, quando você tem que calcular a área de um polígono que não é triângulo, a primeira coisa que você precisa visualizar
é como fica essa figura no plano cartesiano. Então, eu fui lá para o plano cartesiano. Ó, era o ponto 0,5, o ponto 2,6, 8,3 e 4,0. Após localizar os pontos, eu liguei e vi que vai ser um quadrilátero. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher um ponto para começar. Eu escolho, tá? Não tem um ponto para começar, é qualquer um. E vou escolher uma ordem, que pode ser no sentido horário ou anti-horário. Então, por exemplo, eu posso começar pelo ponto 2,6. Se você quiser começar pelo 4,0, 8,3 ou 0,5, tudo bem. Eu vou escolher uma ordem no sentido do relógio, no sentido horário. Se você quisesse escolher uma ordem no sentido anti-horário, tudo bem, mas você tem que ter uma ordem e um ponto para começar dando sequência. Então, olha a minha escolha aqui. Escolhi começar pelo 2,6 e escolhi o sentido horário. Então, eu vou anotar 2,6, 8,3, 4,0, 0,5 e vou repetir o primeiro ponto, 2,6, tá? Então, ó, escolhi esse ponto, escolhi a ordem horário. 2,6, 8,3, 4,0, 0,5, 2,6. Vou aplicar a fórmula do determinante. Área igual a meio do módulo de 2 vezes 3, 6, 8 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, 0 vezes 6, 0. Volto na secundária. Menos 48, menos 12, 0. 5 vezes 2, menos 10. Somos positivos, somos negativos. Subtraio aqui, deu menos 44. O módulo de menos 44 é 44. Dividido por 2, 22 unidades de área. Veja que a forma do cálculo é a mesma, mas eu tenho aí agora 4 pontos de polígonos e o primeiro ponto a repetir, e uma ordem dada aos pontos para que eu pudesse jogar no determinante e achar a área. Se você sair colocando pontos em ordem qualquer, que não seja uma ordem da localização dos pontos, você vai ver que sua área vai dar errado. Mas se você começar por um ponto diferente do meu e der ordem, tanto no horário como no anti-horário, o seu resultado será exatamente o mesmo. Tá bem? Dúvidas aqui? Dúvidas aqui, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Tá. Então, ó, de novo, nós revimos aqui, peraí, aproveitando aí o tempinho que a gente tem, revimos as fórmulas de distância, de baricentro, de ponto médio e como são os pontos nos quadrantes, eixos e bissetrizes. A seguir, fizemos exercícios onde nós temos que observar exatamente que ponto o exercício está falando. Se é da bissetriz dos quadrantes pares, x é o oposto de y, eu pego a coordenada de x igual ao oposto de y e acho que eu estou procurando. Se o ponto está em cima do eixo das abscissas, significa que um ponto do eixo x tem o y0. Pego a coordenada de y igual a 0. Se o ponto está em cima do eixo das ordenadas, quem é 0 é a coordenada de x. Então, pego a coordenada de x igual a 0, acho o valor de x. Se ele está em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, significa que o valor de x é o mesmo de y. Joguei lá igualando os valores de x e y, deu uma equação de segundo grau, resolvi. Aqui, como é o ponto médio, sempre, né, aquela fórmula de média aritmética, xa mais xb dividido por 2, ya mais yb dividido por 2. Se o que você procura é o baricentro, xa mais xb mais xc dividido por 3, ya mais yb mais yc dividido por 3. Se você quer classificar um triângulo e descobrir o perímetro, você precisa dos lados, e os lados você encontra fazendo as distâncias de A até B, de A até C e de B até C. Lembrando que você pode começar pelo ponto que você escolher, mas se você começa pelo X de B, quando você for jogar aqui na fórmula Y, você também vai ter que começar pelo Y de B, tá?
Achou as distâncias, calcula o perímetro, que é a soma dos lados, olha para os lados, 3 diferentes escaleno, 2 iguais isósceles, 3 iguais equilátero. E para achar a classificação quanto aos ângulos, pega o maior lado, eleva ao quadrado e compara com a soma dos quadrados dos outros dois. Deu maior, obtusângulo. Deu menor, acutângulo. Deu igual, triângulo retângulo. Que foi o caso desse exercício aqui, né? Deu igual, triângulo retângulo. A seguir, era um ponto que ficava na bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu sabia que a coordenada de x era a mesma de y. E trabalhamos a ideia de equidistância. A distância que o ponto P tem de A é a mesma que ele tem de B. Apliquei a fórmula de distância de A até B, de P até A, de P até B, resolvi os produtos notáveis e cheguei até o valor de x. Então, ponto em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, coordenada de x é a mesma de y. A mesma coisa aqui, eu queria o ponto equidistante de C e D, e esse ponto estaria em cima do eixo x. Ou seja, ponto em cima do eixo x tem coordenada de y, 0. A distância de P até C é a mesma de P até D, porque são equidistantes. Apliquei as fórmulas de distância, cortei a raiz, desenvolvi o que estava aqui dentro, né? Aqui não precisou de produto notável, nem aqui. Aqui eu apliquei um produto notável. Aqui deu menos 3 ao quadrado. Achei o valor de x e voltei ao ponto. Se x é 3, o ponto é 3 e 0. A seguir, falamos da fórmula de área de polígonos, que é sempre meio do módulo do determinante, né? Ponto A, ponto B, ponto C, repete o ponto A. Fizemos o exercício aqui, 2 e 4, 3 e 8, menos 2 e 5, repeti o ponto A. Passei na diagonal principal, mantendo o sinal, voltei na diagonal secundária, trocando o sinal. Aí deu 17, 17 sobre 2, porque o módulo de 17 é 17 e era metade, então 17 sobre 2. No segundo exercício, eu te dei a área e queria o valor de x. Então, a área é igual a meio do módulo dos 3 pontos, 0, 0, 0 menos 8, x e 0 e 0, 0. Calculei aqui o determinante, deu 8x, 8x sobre 2. Apliquei proporção, podia ter dividido também, né? Deu 8x igual a 40, valor de x, 5. Aí falei que a mesma fórmula a gente usa para qualquer polígono. Mas se não for triângulo, eu preciso ir até o plano cartesiano, localizar os pontos para dar ordem. Essa ordem pode ter o sentido horário ou anti-horário. E o ponto inicial é você que escolhe, certo? Dúvidas aqui? Tudo bem?